Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 169, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, nós estamos tratando a respeito dos espíritos que se comunicam através do campo vibracional do médium. Será que o doutrinador consegue convencê-lo apenas em um trabalho, em uma reunião mediúnica? É duvidoso, né? Não contemos, porém, com o êxito total da conversão imediata e definitiva. Porque muitas pessoas saem contando vitória depois da reunião mediúnica de desobsessão. Você pode ficar sossegada ou sossegado, porque os obsessores que estavam com você, todos foram acolhidos, todos foram amparados, eles não vão voltar mais. Isso é um crime dizer isso às pessoas. Dizer às pessoas que os obsessores não vão voltar mais. Pode até dizer, eles foram acolhidos, foram amparados, mas você tem que... Aí você diz para a pessoa assim, só que você tem que entender. Eles sabem o caminho de volta. É preciso que você entenda que o caminho de volta se dá através do teu desequilíbrio emocional, psicológico. Você é o único responsável por trazê-lo de volta ao teu convívio. Até porque, vejamos bem, gente, não é porque o espírito se comunicou, ou não é porque ele se comunica ali através do campo vibracional do médium, obsessor, terrível, que depois de alguns minutos de diálogo com o doutrinador, que levado pelos mentores espirituais a outros departamentos espirituais, que ele se desliga do seu obsidiado, que não, ele continua imantado. Ora, que isso? Vou te fazer uma pergunta. Pense quando você... Mas é para você pensar mesmo. Pense num fato que ocorreu na tua vida quando você tinha 10 anos para 15 anos. Entre os 10 e o 15. Você tem quantos anos hoje? Não sei, né? 70, 50, 40, 30, 25? Não sei. Você é o telespectador que está aí do outro lado. Mas pense em algo que te aconteceu quando você tinha de 10 a 15 anos. Com alguém. Com outra pessoa. Não é que você caiu da bicicleta, não. Ou que você caiu do cavalo, não. Que alguém te fez. Que alguém te deu um presente. Que alguém te magoou. Que alguém te ofendeu. Pense. Todos nós temos registrado.
Agora, por que você ainda consegue se lembrar desse fato dos 10 aos 15? Porque você ainda está ligado a esse fato. Porque se você não estivesse ligado mais a esse fato, você nesse momento não se lembraria. Ora, pois eu conheço centenas de pessoas que, como se fosse uma amnésia, parece que perderam o registro dos fatos ocorridos. Mas não é porque a pessoa não guardou aquele sentimento. A mesma coisa, o meu obsessor, vamos pensar assim. Então ele é levado pelos mentores espirituais aos tratamentos no plano espiritual nas colônias, mas ele continua ligado a mim. Ele continua ligado. Tudo que eu penso, ele sente. Tudo que eu desejo, ele sente lá na colônia. Todas as minhas fantasias, as minhas ilusões, ele sente lá. Todos os meus desequilíbrios, ele sente lá. Ele está ligado a mim. Eu achando que ele se desligou, né? Naquela reunião mediúnica de desobsessão. Porque me disseram lá naquela reunião de desobsessão que todos os obsessores que havia comigo foram levados embora. Mas não me instruíram como eu deveria, a partir daquele momento, agir, me comportar. Não me instruíram. Esse é o grande equívoco da maioria dos que se dizem espíritas. Então, nós somos os responsáveis pelo retorno dos obsessores, que os mentores, né, por misericórdia, os ampara, os socorre. Os mentores socorrem aqueles obsessores. Vamos pensar assim, numa segunda-feira. Na terça-feira, nós trazemos eles de volta. Os mentores socorrem eles na quarta-feira. Na quinta-feira, nós trazemos eles de volta. E assim sucessivamente. Aí muitas pessoas vão à casa espírita, aí o doutrinador ali, ou os médios, aquelas pessoas sem equilíbrio, ué, companheiro, o que está acontecendo com você? Mas como assim? Pois 15 dias atrás nós socorremos você, nós retiramos de você 8 obsessor, mas você está com 10 obsessor novamente. Mas são os mesmos obsessores ou são outros? Não, são outros obsessores. Mentira. São os mesmos obsessores. Acontece que a imoralidade, o desequilíbrio daquele indivíduo atrai novamente aquilo que nunca foi distanciado dele devido à interligação mental. Os sentimentos, os pensamentos, o comportamento. Então, olha só para você ver. Não contemos, porém, com o êxito total da conversão imediata e definitiva ao amor de todos os espíritos que nos são trazidos. Muitos daqueles dramas que se desenrolam diante de nós arrastam-se há séculos. Então, muitos daqueles dramas ali que se desenrolam ali, na reunião mediúnica de desobsessão,
eles se arrastam séculos e séculos e séculos. Então, se eles se desenrolam, se arrastam, aliás, durante séculos e séculos, não vão ser demolidos apenas numa reunião mediúnica de desobsessão. Há um trabalho todo a ser realizado. É preciso entender que é da responsabilidade da casa espírita também orientar o obsidiado, orientar a família do obsidiado, como agir, como se comportar moralmente, intelectualmente, a disciplina, a postura. Porque não pensemos que esse trabalho de desobsessão é da responsabilidade exclusiva dos mentores e do espírito. De forma alguma. O obsidiado é o único que traz a responsabilidade de auxiliar o teu desobsessor. Ou melhor, o teu obsessor. É da responsabilidade do obsidiado desobsidiar o obsessor. A reforma, a melhora, a transformação do obsessor depende exclusivamente do obsidiado. Por isso que os membros daquela casa espírita séria orienta o obsidiado e a família do obsidiado como agir, como se comportar a partir de então. Não é atender aquele espírito e bater nas costas da pessoa e mandar a pessoa embora para casa e pronto, sem orientação, não. Por isso que o professor Eurípides Barçanufo, o lema dele é: priorizamos a qualidade e não a quantidade, pois quantas casas espíritas que estão preocupadíssimas com quantidade e não com qualidade. Existe centenas de casas espíritas preocupadas em saber se a casa espírita está cheia de encarnados, mas não estão nem aí preocupadas com o tratamento perante os desencarnados que ali se encontram. Aquela reforma, aquela transformação. Não generalizando, é óbvio, né? Então, desenrolam diante de nós, arrastam-se há séculos aqueles dramas. Não se ajustam em minutos de conversa. Olha o que Hermínio está dizendo-nos aqui, ó. Não se ajustam, esses casos não se ajustam em minutos de conversa. Humildade, pois, para aceitar esses casos e continuar lutando, o doutrinador precisa ter humildade para aceitar esses casos e continuar lutando. Não somos super homens, nem semideuses. Então, não nos iludamos de que apenas em uma reunião mediúnica de desobsessão removemos, dissolvemos 200, 300, 400 anos de conflito, de elos, de brigas, de desuniões,
3, 4, 5, 6 séculos ou mais. Não podemos nos iludir. Então é preciso mais seriedade, mais compromisso, mais responsabilidade, pois todo aquele que opta pela seriedade, pelo compromisso, pela responsabilidade, ao estudar as obras básicas, principalmente as 5 obras básicas da doutrina, ele aprende tudo isso que nós estamos dizendo. Isso é algo que não precisaria aqui nós transmitir, dizer nada. Porque isso é material que todo espírita sério, desde o princípio, ele armazena no teu eu, quando ele opta pela seriedade, pela responsabilidade, pelo compromisso. Agora, aqueles que não estudam, é natural. É uma reunião mediúnica rotativa. O que é uma reunião mediúnica rotativa? É o espírito que está atrapalhando o casamento de fulana, de cicrana, de bertana. É o espírito que está atrapalhando o emprego de fulano, de bertano. É o espírito que está fazendo fulano, cicrano ficar doente. Mas será que espírito realmente faz encarnados ficar doente? Será que espírito realmente desencadeia uma desavença num casamento? Num emprego? Será? É óbvio que, se todas essas pessoas agissem de acordo com os desígnios de Deus, espíritos sofredores negativos nenhum teriam acesso ao casamento deles ao ponto de trazer uma desarmonia, uma desavença, ao ponto de separá-los. Nem no emprego. Enfim, os espíritos sofredores, eles não têm acesso onde eles encontram ali um escudo de proteção. Pessoas equilibradas, munidas na fé inabalável, na benevolência, na indulgência, no amor, na redimissão, na aceitação. Exerce os espíritos influência em nossas vidas? Resposta: não só exerce, como são eles que vos dirigem. Quais espíritos que nos dirigem? Tanto os sofredores, quanto os espíritos mais evoluídos. Mas vamos separar o joio do trigo. Os espíritos sofredores acabam com o meu emprego, acabam com a minha saúde, acabam com o meu casamento, acabam com tudo que eu tenho. Porque semelhante atrai semelhante. Eu vou à casa espírita, ali, aqueles espíritos, entre aspas, né? Eles ali se comunicam. O mentor, o doutrinador diz assim: foram todos levados pelos mentores. Você pode ficar sossegado. Não é passado uma instrução para aquela pessoa. A pessoa sai da casa espírita e continua na vida promíscua
do mesmo jeito que antes. Então pensemos, se aqueles espíritos obsessores não retornam, é óbvio que aquele encarnado ele encontrará outros espíritos precisando de alimento aqui na Terra. E como as pessoas são consideradas cigarreira, taça, copo dos espíritos sofredores, é natural que eles vão usar um termo simbólico aqui. Eles vão se aproximar, eles vão se encostar, né, naquela pessoa, no campo vibracional daquela pessoa. E de fato ele vai desestruturar a imunologia da pessoa, a pessoa vai eclodir nela determinados tipos de enfermidades todas provenientes de desequilíbrio emocional, psicológico, moral. Muitas gripe estão relacionadas a desequilíbrio moral, baixa imunologia moral. Então a pessoa mentalmente ela se desestrutura por vários motivos relacionados à moral, desestrutura o sistema imunológico do corpo, enfraquece o organismo, e ali aqueles vírus, aquelas bactérias, aquelas larvas dos espíritos sofredores, eles implantam no organismo daquela pessoa desequilibrada fisicamente. É uma das causas também, tá? Das enfermidades no corpo físico. Agora, muna-se de equilíbrio. Muna-se para você ver. Se desvincule desses espíritos sofredores através da reforma íntima, da mudança de hábito, comportamento e de atitude. Procura se conter. Procura equilíbrio nos olhos. Nós já explicamos isso aqui várias vezes. Todos nós temos o direito, é natural, faz parte, de ver, né? Então, a visão é um processo natural. Não há como você não ver uma árvore, uma flor, ver. Mas devemos enxergar aquela árvore com os olhos da alma, porque com os olhos da matéria desequilibra a nossa moral, desequilibra os nossos campos psíquicos, desestruturando o nosso sistema imunológico, o emocional, o psicológico, desencadeando milhares de enfermidades e outros transtornos, enfim. Então, nos desvinculemos desses espíritos, desses hábitos, desses vícios, né? É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que lutar. Porque os espíritos sofredores, obsessores, eles nos conhecem, eles sabem, eles conhecem todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas vontades. Às vezes, na rua, passa uma mulher. Eu gosto de sempre fazer essa colocação. Às vezes passa por nós assim uma mulher e a gente, né? Se a gente tem oportunidade de olhar, a gente olha. Se não, a gente pensa assim, eita, meu Deus do céu. Pronto. Já desequilibrou tudo. Depois vai reclamar o quê? Então,
nos desvinculemos desses espíritos doentes, sofredores, que passamos a ter do nosso lado os espíritos equilibrados, os benfeitores espirituais, os nossos espíritos amigos, espíritos familiares, aqueles anjos guardiões, né? O termo é mitológico, que se comprometeram de nos assistir aqui na atual existência. Então tudo está em nós, em mais ninguém. Não devemos culpar ninguém, a não ser nós mesmos. Então, é muito importante isso. Não se ajustam em minutos de conversa. Humildade, pois, para aceitar esses casos e continuar lutando. Não somos super-homens, nem semideuses. É uma luta. É uma luta. Conforme já dissemos em outros vídeos, não tem como não pensar, mas tem como diminuir os pensamentos. Olha para você ver, isso aqui é de Emmanuel para encerrar esse vídeo. Então não tem como não pensar, mas tem como conter-se um pouquinho. Não tem como não ver aquele monumento, aquele Deus ou aquela deusa que passa por nós. Não tem como conter os desejos, as ilusões, as fantasias. Porque, devido ao nosso nível evolutivo, mas tem como segurar um pouco, procurando hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Porque nós temos que ter em mente que todo esse desequilíbrio nos desestrutura em todas as áreas, principalmente se atuamos na área da mediunidade, dos dons mediúnicos, sejam eles lá quais, forem. Por isso que Emmanuel, ele através de Chico, olha o que ele disse. Se você quiser anotar aí, pode anotar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então você observa que não tem desculpa. Lei é lei. Nós não somos santos, nós temos os nossos defeitos, sim, mas a doutrina, ela nos esclarece de que nós podemos, sim, se nós quisermos, hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ah, eu não consigo. Isso é desculpa. Isso é desculpa de pessoas que não querem pender nem para um lado nem para o outro. Se não fosse isso, Emmanuel não nos diria o que ele disse através de Chico. Anote aí. Embora ninguém possa voltar atrás, porque ninguém pode voltar atrás, e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Aquele que diz assim, eu não consigo, é porque não quer. Está acomodado. É interessante, né? Como que o assunto nosso casou perfeitamente com essa mensagem de Emmanuel. Porque muitas pessoas podem pensar assim, o Luiz está dizendo isso, carapuça para mim. Carapuça para mim. Não, isso não é carapuça para ninguém. Isso é a nossa autorreforma. Já dissemos isso aqui em outros vídeos. Espiritismo é compromisso, é responsabilidade. Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Não brinque com o espiritismo e nem brinque de espiritismo. Conforme já dissemos, tem conhecimento, amor, moral, caráter, humildade, sensibilidade, tato, perdão das ofensas. Tem todas essas qualidades? Bote a cara a tapa. Faça como eu aqui. Agora não tem, volte para a sala de aula. Mas não continue, não permaneça enganando a si próprios. Porque depois a lei do retorno, ela é dolorosa e não adianta reclamar. Porque quem planta, colhe. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.